Vocês já ouviram falar no Triângulo de Pascal? Ele é um padrão numérico bastante interessante e que tem diversos segredos escondidos. Bora ver esses fatos escondidos do Triângulo de Pascal? Aproveita para seguir o canal, dá aquele like e seguir o Stringlab no Instagram também. Antes de focar no triângulo em si, vamos falar o básico da história dele. Mesmo seu nome sendo uma homenagem ao matemático francês Blaise Pascal, que escreveu sobre o triângulo no século XVII, o padrão conhecido como Triângulo de Pascal foi, supostamente, oficializado na China no século XI. Há registros do mesmo triângulo na Pérsia na mesma época, sem contar que o padrão numérico similar ao Triângulo de Pascal já havia sido descrito pelo pensador indiano Pingala aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Vendo o triângulo assim, você consegue observar qual é o padrão dele? As ideias por trás da organização do Triângulo de Pascal são bastante simples de entender. Ele começa com um triângulo de números uns, que formam a primeira e a segunda fileira dele. A partir dessas duas fileiras, e ao longo de todo o triângulo, as fileiras são formadas com base na fileira anterior, seguindo o padrão que eu vou mostrar em seguida. Para criar uma nova fileira, você adiciona todos os pares de números vizinhos da fileira em que você está. Além disso, dois número 1 são adicionados nas pontas de qualquer fileira. Vamos ver isso na prática. Para a terceira camada, por exemplo, a soma de 1 e 1 da segunda camada é 2. Então, faz com que a terceira camada seja 1, 2, 1, porque há o 1 nas duas pontas e o 2 no meio. Já a quarta camada, há duas somas, a do 1 da esquerda com o 2 e a do 1 da direita com o 2, gerando dois 3 distintos. Assim faz com que a quarta camada seja 1, 3, 3, 1. E por assim vai, como o vídeo na tela mostra. Agora que entendemos o padrão básico do Triângulo de Pascal, vamos ver fatos interessantes e segredos dele? O primeiro segredo do Triângulo de Pascal está localizado na terceira e quarta coluna. Para facilitar a visualização, vamos usar essa representação do triângulo no formato de triângulo reto, que as colunas ficam em linha. Vamos ver a terceira coluna primeiro, essa que começa com 1, 3, 6 e 10. O padrão contido nela é que esses são os números de pontos que é necessário para criar triângulos com pontos, que são chamados de números triangulares. Deixa eu demonstrar. Fica mais fácil observar isso visualmente. Olhe esses triângulos equiláteros na direita. Para serem formados, eles foram compostos de vários pontos. Dá para perceber que a quantidade de pontos em cada triângulo é um número da terceira coluna do Triângulo de Pascal. Assim, podemos concluir que o próximo número dessa coluna do Triângulo de Pascal é 21, já que há 21 pontos no sexto triângulo. É importante notar que o Triângulo de Pascal é um padrão infinito, então esse padrão da terceira coluna segue para sempre. Similarmente, a quarta coluna mostra os pontos necessários para construir pirâmides de base triangular. Esses números são chamados de tetraédricos e são mais difíceis de visualizar por conta da tridimensionalidade das pirâmides. Mas, se pensarmos de camada por camada da pirâmide, cada camada terá o número de pontos de um dos triângulos da terceira coluna, os triângulos que acabamos de ver. Ou seja, os números dessa quarta coluna são a soma de todos os números que já apareceram na terceira coluna. Por exemplo, vemos que o quarto termo da quarta camada é 20, e 20 também é a soma dos quatro primeiros termos da terceira coluna. Vamos agora para um segredo mais simples, relacionado às potências de 2. Se adicionarmos todos os números das fileiras, encontramos as potências de 2. Começamos pela primeira fileira, que contém somente o número 1. A potência de 2, que tem como resultado 1, é 2 elevado a 0. Daí em diante, é só aumentar a potência uma de cada vez. A soma da quinta fileira, por exemplo, é 2 elevado a 4, que é 16. O fato número 3 continua no tema de potências, mas agora vamos falar das potências de 11. Em vez de somar os termos de cada fileira, agora é só alinhar todos os algarismos. Com isso, conseguimos as potências de 11. Como anteriormente, a primeira fileira é 11 elevado a 0, a segunda é 11 elevado a 1 e assim vai. Como exemplo, podemos ver que a quinta fileira, 1, 4, 6, 4, 1, é correspondente a 11 elevado a 4, que é 14.641. Mas aí chegamos a um problema. Quando temos números de dois dígitos, isso não funciona, como no caso dos dois 10 da sexta fileira. Nesse caso,
temos que passar a dezena do número para o número à sua esquerda. Por exemplo, na sexta fileira, o 10 da direita passa um 1 para as unidades do 10 da esquerda e fica somente como 0. Por sua vez, o 10 da esquerda, que agora é 11, passa sua dezena para o 5. Assim, em vez de 11, agora ele é 1, e o 5 vira 6. No final, temos o número 161051, que é também o resultado de 11 elevado a 5. Para observarmos o fato 4, vamos ver as colunas 2 e 3. Para cada número da coluna 2, podemos achar seu valor ao quadrado pela soma do número que está à sua direita com o número na sua diagonal para a direita e para baixo, ambos localizados sempre na terceira coluna. Se pegarmos o 4, por exemplo, o número ao seu lado é 2 e na sua diagonal é 10. Somando os dois, chegamos a 16, que é 4 ao quadrado. A sequência de Fibonacci também está escondida no Triângulo de Pascal. Para quem não sabe, a sequência de Fibonacci é um padrão que é formado pela soma dos dois últimos números da sequência para formar o próximo. Ela começa com 1 e 1, que somados dão 2. O quarto número da sequência é 3, pois somamos 1 e 2. O quinto é 5, resultado de 2 e 3, e assim vai. Agora, vamos achar a sequência de Fibonacci no triângulo. Achamos ela usando as diagonais do triângulo. As duas primeiras diagonais são 1. Aí, a terceira são 2, 1, somando 2. É importante notar que há um 1 na esquerda de cada diagonal. Já a presença dos 1 da direita é intercalada. Tem 1 a cada duas diagonais. É bom saber isso para não usar a diagonal errada. Agora, voltando para o Triângulo de Pascal na sua representação centralizada, um fenômeno muito interessante acontece se pintamos todos os números ímpares do triângulo, como a imagem mostra. Vocês já viram algum triângulo com padrão parecido com esse? Esse padrão é o triângulo de Sierpinski, que, igual ao triângulo de Pascal, é um padrão infinito. Ele tem várias aplicações nas áreas da probabilidade e até na própria natureza, que podemos ver em outro vídeo. É impressionante como dois triângulos matemáticos que, na teoria, não deveriam ter nenhuma relação, podem ser vistos um dentro do outro. Antes de mostrar o último segredo do Triângulo de Pascal do vídeo, vou fazer uma rápida introdução ao tema de combinações. Usamos combinação quando queremos saber as possibilidades de resultado de algo no qual a ordem não importa. Por exemplo, temos 8 pessoas para compor um grupo de 4. A fórmula de combinação é essa, se definirmos n como número maior e r como número menor. N fatorial sobre r fatorial vezes n menos r fatorial. Podemos representar combinações desses dois jeitos. Ok, entendemos o que é combinatória, mas como podemos relacionar isso com o Triângulo de Pascal? O Triângulo de Pascal tem todos os resultados possíveis de combinações dentro dele. O 1 lá de cima é o resultado da combinação com n igual a 0 e r igual a 0. Descemos uma fileira e o n é igual a 1. No da esquerda, o r é igual a 0 e na direita, o r é igual a 1. Até aí, todas essas combinações resultam em 1. Na verdade, todas as combinações que têm r igual a 0 ou r igual a n têm resultado 1, que são as combinações representadas pelos 1 no começo e no final das fileiras do triângulo. Mas vamos ver o terceiro número da quarta fileira, por exemplo. Sabemos que a primeira combinação da fileira tem r igual a 0, então a terceira tem r igual a 2. Se fizermos essa combinação, vemos que o resultado dela é 6. Como vocês já devem estar esperando, o terceiro número da quarta fileira também é 6. Você pode fazer isso com qualquer número do Triângulo de Pascal e vai funcionar. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Quero primeiro dar o crédito a esse artigo do Medium, que está escrito em inglês, mas me ajudou bastante a fazer esse vídeo. Lembre de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.